Para ele, a vida é a maior obra de arte. Eu converso hoje com o desenhista Pedro Drim. O Palavra Aberta já está no ar. Você veio morar em Florianópolis faz bastante tempo, mas foi uma opção pessoal. E era muito jovem, né? Por que você veio para cá? Na verdade, eu tinha 17 anos, eu sou do interior de São Paulo, e só que o meu pai é do Rio de Janeiro, e acho que toda a minha vida, dezembro, janeiro, fevereiro e julho, eu ia passar no Rio de Janeiro. E aí voltava depois para uma cidade de 100 mil habitantes, no meio do nada, que não tinha nada para fazer. Aí com 17 anos eu falei, cara, eu não quero morar aqui, eu quero fazer coisa, eu quero realizar coisa, eu quero estudar, quero... E aí eu fiquei pensando em locais com que tinha uma característica que eu gostava, e acho que segui alguns sinais da vida, assim, começava a abrir uma revista, vinha Florianópolis, e não sei o que, isso em 98. E daí um dia eu enchi o saco, peguei minha mochila, peguei um monte de tinta que minha mãe tinha em casa, enchi a mochila de tinta, peguei uma prancha de surf velha que eu tinha, escrevi uma carta e vim embora. Não falei tchau, não falei nada pra ninguém, escrevi uma carta e vim pra Floripa. E aí morei, já fiz um monte de coisa aqui, trabalhei, vendi bolo na rua, fui chapeiro, tentando fiz não sei o quê, aqui, pra né? ficar. Aí o dia que eu entrei na universidade, fazia cursinho, que eu consegui bolsa no cursinho, ia lá, ia de bicicleta da Joaquina até o Iguatemi, que o cursinho era lá do lado do Iguatemi, e tal, não sei o quê. Aí passei na universidade, aí começou a abrir outros caminhos, e aí eu comecei a ir mais pra onde eu queria, porque eu acho que eu desenho desde que eu nasci, assim. Então Pois eu é, queria ir pro quando caminho... percebeu que tinha esse dom, essa facilidade, essa vontade de desenhar? O que era permitido fazer? Era o desenho de caderno? Era um desenho em casa? Porque tinta da tua mãe, né, que veio na mala, Sim. na mudança. O que era isso? É que na verdade, assim, a minha mãe, ela não é artista, mas era professora de artes plásticas, de artes visuais no colégio. Então ela tinha de artesanato em casa, eu dava umas aulas. Então eu sempre mexi com o material dela, sempre peguei tinta, desenhava na parede do meu quarto, desenhava isso no colégio, eu fazia a camiseta da gincana, não sei o quê. Então o desenho ele foi sempre presente na minha vida, eu sempre gostei, é uma coisa que é minha. É a minha maneira de me expressar. Até hoje em dia eu aprendi a conversar melhor, trocar mais ideia pelos lugares que eu frequento, pela formação que eu adquiri. Mas eu sempre fui meio quieto e desenhava, me expressava só desenhando. E essa liberdade em casa, de poder pintar a parede do quarto, isso facilita a pessoa abrir os seus horizontes, essa vontade, não ter que ter uma dimensão única para colocar, para expressar a sua arte. E sim uma parede, a facilidade de manusear as tintas que tinha em casa, a vontade de carregar a tinta da mãe para algum lugar, isso já dá uma liberdade criativa maior, né? Eu acho que já cria esse universo mais lúdico de você poder realmente interferir, mexer, encostar, porque às vezes a gente cria uma fronteira, uma barreira, isso pode, isso não pode, isso vai ficar bonito ou isso não vai. E eu não tinha isso, às vezes era tinta na mão, criança eu lembro, tinta na mão, e melecar e sujar e não tem problema. Depois lavou, tá novo. Ô Pedro, depois de tentar muitas profissões aqui, você tinha esse dom do desenho, quando efetivamente começou a desenhar? E por onde começou? Aqui em Florianópolis, quando eu mudei pra cá, o que eu fiz? Quando eu tava, né, mais dificuldade financeira, eu comecei a fazer bolo, sanduíche natural, isso aqui, e vendia na rua. E aí eu aprendi que eu tinha uma vida mais simples, mas eu ia surfar de manhã, voltava, fazia isso e ganhava um dinheirinho e pronto. Aí eu aprendi que eu não precisava ter patrão. Que se eu tivesse uma disciplina, criasse um método de trabalho, eu não precisava ter patrão. Porque se eu fizer 30 reais por dia, no final do mês eu tenho 1.000 reais. Não preciso depender de alguém para me dar esse dinheiro. Eu preciso ter atitude. Então eu pegava um dinheiro e comprava um monte de camiseta, tinta de tecido, e ficava desenhando nas camisetas, botava num varalzinho, quase hippie assim, e vendia. No final do dia tinha lá 50, 80, ia para casa, dia seguinte. E aí isso começou a me libertar no processo do quê? De aprender a vender o meu trabalho. Porque aquela coisa do artista, o artista vende, o artista precisa vender. E como é que surgiu a tatuagem? A vontade de fazer a tatuagem, o material de tatuagem? Eu sempre quis fazer tatuagem, mas minha família foi sempre contra, assim. E como eu morava na casa deles, com eles, eu acabei não fazendo.
para não criar esse atrito, mas com 17 anos, quando eu mudei para cá, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei a bicicleta, fui lá na Barra, no Estopa lá e fiz uma tatuagem com ele. E criou atrito com a família? Ah, eles nem sabiam, já tinham me largado, já estava aqui sozinho, já, tudo aquilo, então... E aí eu levei o meu desenho. E foi engraçado tal, que daí o cara que me tatuou, na verdade não foi o Estopa, foi um outro que tatuava com ele lá, falou, pô, que legal teu desenho, quem sabe um dia você vira tatuador. Jogou isso no ar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça durante uns 2 anos. E eu morava na Joaquina, apareceu um tatuador lá na Joaquina, no Beco do Surfista, e tatuou todo mundo da rua. E eu que fiz o desenho para ele fazer todas as tatuagens. Na hora de ir embora, ele pegou o kit dele e me deu, assim, ó. Você tá desenhando bem, você tá aqui no maior perrengue, tá vivendo, tipo, era bem mais simples a minha vida. Cara, ó, isso aqui é um caminho que você pode trocar lá por um prato de comida, pode trocar por dinheiro, ainda brincou, ainda se for preso, você tem até prego na prisão. Daí eu fiquei rindo e brincando, só que aquilo mexeu comigo. E todos os meus amigos, vão fazer, e na hora que vi, eu tava tatuando, isso em 2000. Eu já tava começando, busquei informação, comprei um material melhor, o do cara era bem defasado. Na época também não tinha internet, não tinha informação. Era tudo mais difícil. Meu pai ficou 1 ano de tanto sem falar comigo, porque era tenente da Marinha, eu virei tatuador, ele falou, que isso aí é coisa de vagabundo. Você se preocupou em fazer um curso superior e depois até fez um mestrado. Sim. Então existiu uma organização maior, uma vontade maior de aprender e se aprofundar naquilo que estava fazendo. Qual foi a importância do curso universitário e do mestrado na profissão que você tem hoje? Eu sempre fui inquieto, eu sempre gostei de conhecimento, sempre gostei de ler, eu não consigo me sentir burro durante muito tempo. Então eu vou buscar informação sobre aquilo, para pelo menos melhorar, para ter o que conversar. E a faculdade, por exemplo, aqui, uma das coisas que são 2 faculdades, tem 2 faculdades públicas, que depende do quê? Você focar, passar no vestibular e você ter um universo novo na tua frente. E isso para mim foi importante porque pelas pessoas que eu conheci, pelos amigos que eu conquistei, né, que me ajudaram, tipo, pelos professores que por volta me ensinaram coisas, por volta me julgavam porque eu era tatuador e estava fazendo um curso, que é isso, como você... Mas ao mesmo tempo eles entendiam que aquilo era a minha verdade e tal. Então, conhecimento teórico, prático, e a vivência universitária. E juntar um pouquinho de tudo isso, né? Existia também esse preconceito, mas sobre preconceito de todo o universo do teu trabalho, o que mudou em todo esse período, a gente vai conversar depois do intervalo. A gente volta já. E voltamos a conversar com o desenhista Pedro Drin. Ô Pedro, falávamos no primeiro bloco sobre a tua trajetória, a vontade de aprender, a técnica e tudo isso que aconteceu na tua vida, a tua vinda para Florianópolis. E existiu nesse período, esses últimos anos, uma mudança muito grande com relação ao preconceito, que tu manifestas a tua arte através de qualquer tipo de superfície. Mas já passou por algum tipo de preconceito em todo esse processo? O que mudou? Eu acho que os títulos, os rótulos que eu escolhi, né? Tatuador, grafiteiro, e né, nunca foram tão bem vistos, né? Pelo menos há um tempo atrás não era bem visto por um tipo de público, né? Mas eles são muito verdadeiros, eles são muito livres, porque você está mexendo com desenho, está mexendo com arte, isso te transforma, isso te capacita em você estar... principalmente se você quer evoluir, você tá buscando mais e tá conhecendo gente. Tipo, eu por causa da tatuagem, eu conheci todo mundo. A base do relacionamento em Florianópolis foi por causa da tatuagem. E depois do grafite entrou a pintura na rua. Eu consegui viajar para fora, fui para Alemanha, voltei, fui para Espanha, envolvido nisso. Envolvido com pessoas que pintavam, eu mandei um e-mail e tal, fiz uma exposição lá, pintei o Muro de Berlim com um amigo que eu conheci aqui, que a gente pintou. Então, essa rede de relacionamento, ela é muito verdadeira, é muito forte. Culturalmente, esses 2 pilares, a tatuagem e o grafite, a intervenção urbana, elas têm uma história muito rica de transgressão, de isso e aquilo. E não teve como, eu acho que não tinha outro caminho a não ser uma mudança no olhar sobre ela.
Por quê? Porque você olha na rua, a qualidade técnica e estética e simbólica de uma pintura na rua é muito grande. Mas existe preconceito ainda? Existe. Você com uma lata de spray na mão, você é vândalo. Você, depois da pintura pronta, aí você é artista. Hoje o teu nome artístico é Pedro Drim, mas Isso. o teu nome mesmo é Pedro Teixeira? Isso. E por que Drim? Tudo é baseado em Floripa, né? Isso aqui é um lugar muito mágico para mim. Na minha vida foi muito importante. E quando eu mudei para cá, eu morei muito com o pessoal local, até moro ainda próximo, mas o pessoal nativo. E o sotaque deles, a maneira de falar, eu sempre fui pequenininho. Ô Pedrinho, ô Pedrinho, ô Pedrinho. E aquela coisa bem rápida, aquela brincadeira. E nisso, quando eu comecei a pintar na rua, 2005, 2006, os meus amigos ficavam brincando. Assim, ô Pedrinho, ô Pedrinho. E aí um deles começou a me chamar de Drim, aí pegou. E aí de uma hora para outra eu falei, cara, Pedro Teixeira é muito careta, é muito chato, eu não quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara que veio aqui para Floripa, que foi batizado pelo pessoal daqui, com esse nome, com essa brincadeira. E aí assim eu posso realizar o que eu quiser, fazer meu sonho, correr atrás das coisas que eu quero. Nesse tempo de trabalho, de manifestar a tua arte, seja na pele, ou seja na parede, ou seja numa tela, né, ou num tecido qualquer, você fez algumas exposições importantes que tinham um diferencial. Fala um pouquinho delas. A primeira que eu fiz foi com um grupo de artistas aqui, numa galeria bem pequena, chama Cor Galeria hoje. E ela pontuou alguns artistas de 2007, que não tinham, né, uma visibilidade e tal, e juntamos quase como um grupo de amigos, vamos fazer uma exposição? Vamos. Aí fizemos, ela era bem, né, a gente parar para ver hoje as fotos bem ingênuas, as coisas bem... Mas já foi um começo de uma outra história, até em Floripa, em relação da arte, né, de um grupo jovem, de um grupo novo, tá se apresentando. E aí, a partir disso, nessa exposição tinha uma menina da Alemanha, e eu conheci ela, daí eu mandei alguns trabalhos para ela, eu fui durante 2 anos, fiz uma exposição numa cidade lá, que era numa fábrica, cidade de Colônia, uma fábrica com 100 artistas do mundo, e só eu de brasileiro. E daí, a partir disso, eu fiz exposição em São Paulo, fiz exposição aqui, continuo fazendo, ano passado eu fiz a minha primeira individual, que foi muito bacana, o processo todo. Então, eu consegui... profissionalizar isso. E com relação à tatuagem, o cliente que te procura, ele já sabe o que ele quer? Não, eu não posso dizer todos, eles têm uma ideia. Geralmente tem uma ideia, assim, porque eu não gosto de fazer nada que é igual ao que a outra pessoa tem. Eu Então gosto de conhecer criar. um pouco o cliente para saber exatamente como ele é, se ele vai gostar daquele trabalho? Tem, porque é um processo assim, você vai desenhar para sempre uma pessoa. E hoje em dia, as pessoas vêm talvez com uma foto pronta da internet, eu quero isso aqui. Por que você quer isso? O que isso simboliza para você? Qual que é a intenção? Hoje, o meu formato de trabalho, eu trabalho numa loja que ela não tem nem placa para rua. Eu trabalho com horário atendimento especializado para cada pessoa. Eu passo uma tarde com a pessoa, criando, desenvolvendo, tentando entender o que ela quer, o porquê que ela quer, como fica melhor. Então é um trabalho mais a fundo do que antigamente, que eu trabalhava, era meio que uma impressora. Vinha, fazia, desenvolvia com um diferencial e tal, mas não tinha essa calma, todo esse procedimento de criar algo muito específico para cada pessoa. E às vezes falar para a pessoa que ela não está pronta para aquilo. Já aconteceu de alguém se arrepender de fazer tatuagem e voltar pedindo ajuda? Já, com certeza. Eu conserto muita tatuagem de outros profissionais, de outras pessoas também não profissionais. E aquela história de escrever nome de namorada, de não sei o que, isso 99% se arrepende. Ô Pedro, hoje você é tatuador, artista plástico, grafiteiro. Qual é a definição? O que você mais gosta de fazer, se tivesse que escolher um caminho? Eu não consigo escolher um, porque acho que as coisas me completam. Por exemplo, se eu fosse ser tatuador, eu ia ser uma pessoa muito chata, muito metódica, só trabalho, isso, aquilo. E se eu fosse artista, só pintar, eu acho que eu ia ser um maluco, quase um mendigo, assim, barba, ia ficar no mundo da lua. Então acho que os dois me completam. Eu tiro meus 2 pés do chão. Quando eu estou pintando, não consigo nem conversar, acho que nem formar uma frase. E quando eu estou tatuando, eu sou muito cartesiano, muito certo, tem que estar tudo arrumado, tem que ter um processo metodológico muito grande. Então acho que os dois me completam. Sei lá, eu sou libriano, precisa do equilíbrio, assim. Então, parabéns por fazer o que gosta, né? E o dinheiro é uma consequência disso. Prazer te conhecer. Prazer, eu que agradeço.